Olá pessoal, estamos aqui para falar de equações e inequações do segundo grau, para quem preferir equações ou inequações quadráticas. Mas antes, se for novo no canal, subscreva-se para ficar atualizado aos nossos mais novos vídeos. Antes de avançarmos com a aula, por favor, fique em casa, seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde. Salve a si mesmo. Então, indo para a nossa aula, né? Equações e inequações. A diferença, o que dita se é equação ou inequação, na verdade é o sinal que nós vamos encontrar lá. Se o nosso sinal for de igualdade, então estamos perante uma equação. Se for maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, então estamos perante uma inequação. Então agora, equação do segundo grau é toda a expressão do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Né? É importante nós termos o valor de a, o que torna uma equação do segundo grau é a existência desse a aqui. Se o a for diferente de zero, se existir este expoente 2, então estamos perante uma equação quadrática. E nas equações quadráticas nós podemos encontrar equações completas e incompletas. Completas, né? Quando todos os coeficientes estão lá, existem. Quando nós temos o valor de A, valor de B e valor de C. Incompletas, por exemplo, se nós não tivermos o valor de C. E para cada caso existe uma maneira de resolver a equação. Vamos imaginar o caso em que o valor de C é igual a zero para a equação incompleta. Então nós teremos ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, como é que nós resolvemos quando nós não temos o valor de C? Para este caso, o que nós fazemos é evidenciar, por colocar em evidência o x menor neste caso, o x que estará com o b. Então fica a x, ao evidenciar este x, nós aqui dentro deixamos valores que ao voltar a distribuir este valor, voltamos para o caso lá no início. Então, mais b igual a zero. É assim como nós procedemos no cálculo onde não temos o valor de C. Temos apenas o valor de A e valor de B. E atenção, essas letras que nós estamos a ver aqui, A, B e C, chamamos de coeficientes, tá certo? Então, depois de evidenciar, aqui nós começamos a separar. Esta expressão na propriedade de matemática, se nós tivermos A vezes B igual a zero, esta expressão ou este produto só será igual a zero se um deles for zero, né? Se A for zero ou B for zero. Então, o mesmo nós faremos aqui. Diremos x é igual a zero, atenção, x é igual a zero, ou ax mais b também igual a zero. Não é? Esta expressão já está resolvida, não precisamos mais mexer. Se, por exemplo, se por acaso tivéssemos um coeficiente cá, era só passar o coeficiente para lá, mas também será igual a zero. Agora, para este caso, o que nós fazemos é x no fim é igual a menos b sobre a. Então, essas são fórmulas, não é? São fórmulas que sempre dão certo. E quando nós não temos o valor de C, podemos imediatamente usar essas duas fórmulas, ou seguirmos esse procedimento. Agora vamos para onde o valor de B não existe, mas temos o valor de C. Quando nós temos o valor de B igual a zero, mas C e A diferentes de zero, então nós teremos ax ao quadrado mais C igual a zero. Então aqui nós teremos x ao quadrado, ax ao quadrado igual, passamos este valor para cá, menos c, x ao quadrado igual a menos c sobre a. Então podemos passar também o expoente 2 para cá, que se transforma numa raiz, em radical. Então ficamos com menos c sobre a. Então é assim como mais ou menos, né? Mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Quando não temos o valor de b, nós fazemos o nosso cálculo da equação quadrática
dessa maneira. Mas também podemos não ter o valor de B e nem do C. O C também é igual a zero. Temos apenas ax ao quadrado igual a zero. Quando é assim, nós não precisamos sofrer. É só dizer que x também é igual a zero. Tá certo? É isso mesmo. Então, x é igual a zero. Mas para o caso onde nós temos todos os valores diferentes de zero, temos o valor de A, de B e de C, aí já usamos a fórmula resolvente. A fórmula resolvente exige de nós o cálculo de delta e o cálculo das raízes. Calculamos delta da seguinte maneira. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Não, se nós conhecemos o valor de B, só substituir de A de C e teremos o valor de delta. Chama-se fórmula resolvente. E por fim, calculamos os valores das raízes, o x1 e o x2. Por que x1 e x2? Porque nós temos aqui ao quadrado. Significa que vai nos dar duas raízes, dois resultados. Teremos um valor x1 e outro valor x2. Mas calculam-se da mesma forma, apenas a diferença está no sinal. Temos aqui menos b, mais ou menos, né? Tu escolhes. Se quiseres calcular x1 com o positivo, calculas. Se quiseres calcular com o negativo, assim, isso depende de ti. Então, raiz de delta, né? Raiz de delta. É isso que nós temos aqui sobre 2 vezes o valor de A. Então, calculamos as raízes desta forma. Só que há algumas condições, não é, que nós precisamos prestar atenção, ter em conta. O delta pode ser maior que zero, o delta pode ser igual a zero, o delta pode ser menor que zero. Quando o delta é maior que zero, né, significa que nós teremos valores reais diferentes, né? As raízes serão raízes reais e diferentes. Raízes reais e diferentes. Se o delta é igual a zero, se nós eliminarmos esta parte aqui, então estamos a perceber que teremos raízes reais mais iguais. O x1 será igual a x2. Aqui x1 é igual a x2. Então, por palavras, nós podemos dizer raízes reais iguais. Ok? Quando delta é menor que zero, né? Delta é menor que zero, nós aqui temos uma raiz quadrática, raiz par. Essa raiz não permite valores negativos. Significa que nós não temos raízes reais. Então é por isso que depois surge... Porque há alguns matemáticos que não ficam satisfeitos com essas respostas. Então é aí que surgem valores imaginários. Mas, ok, isso não é para nós hoje. Então, é preciso ter em conta essas condições, né? Temos de ter em conta essas condições. E podemos aqui dar um exemplo, não é? Para cálculo de equações quadráticas. X ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Né? Calculando, primeiro identificar os coeficientes. A, como podemos ver, é este valor que está antes de x ao quadrado. É 1, B é 2, C é 1. C é 1. E delta, então, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, delta será igual a B é 2 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1 vezes C, que também é 1. Delta é igual a 4 menos 4. Então, delta é igual a zero. Nós acabamos de dizer que quando delta é igual a zero, x1 e x2 são iguais. Então, nós nem precisamos colocar lá essa parte de delta. Esta parte nós eliminamos. Esta aqui não existe. É igual a B, né? Menos B sobre 2 vezes o A. Quando delta é igual a zero, a fórmula para o cálculo de x1 e x2 é esta aqui, menos b sobre 2 vezes o a. Então, x1, que é igual a x2, será igual ao valor de b, que é 2, mas temos aqui o sinal negativo, fica menos 2 sobre 2 vezes o 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, menos 2 sobre 2 dá menos 1. É assim como nós calculamos
equações quadráticas. Agora vamos para inequações quadráticas. Nas inequações acontece a mesma coisa. Calculamos do mesmo jeito, mas aqui nós, os nossos valores, o nosso resultado, a nossa solução, nós representamos em forma de intervalos. Diferente daqui. Aqui nós, o valor que nós encontramos é esse mesmo, mas aqui já não. Aqui ou é maior ou é menor, então colocamos os nossos resultados em forma de intervalos. Vamos ver, no caso em que temos x ao quadrado mais 2x mais 1 maior que zero. Nós já sabemos que o x1 é igual ao x2, porque delta é igual a zero. E ambos são iguais a menos 1. Então este é o valor, ou esses são os valores das nossas raízes. Então daqui, como a equação é quadrática, nós sabemos que o gráfico da equação quadrática é uma parábola. Devemos mostrar aqui, por exemplo, menos 1. Esse é o eixo x, atenção, é o eixo x. Então temos aqui o menos 1. Como as raízes são iguais, né, a nossa parábola fica voltada para cima. Mas por que fica voltada para cima? Porque o valor de A é positivo, amigos. Quando o valor de A é positivo, a nossa parábola fica voltada para cima. Quando o valor de A é negativo, a parábola fica voltada para baixo. E aqui toca exatamente no 1, no menos 1, desculpa. Porque, como podem ver, x1 e x2 são iguais. Eles são iguais a menos 1. Agora, qual é a parte... o que nos diz aqui o sinal? Diz parte positiva. Parte positiva onde? No y. A parte positiva no y encontra-se aqui em cima, não é? Está aqui. Essa parte que vem cá. Então, o que nós vamos fazer? Vamos mostrar a nossa solução, que será esta aqui, né? Estamos a ver que a nossa solução é de menos infinito, x pertence ao intervalo aberto, começa de menos infinito e vem descendo até o menos 1, né? Até o menos 1. O intervalo é aberto, então será a reunião com o intervalo aberto. Atenção, aqui deve ser aberto porque é maior. Então, intervalo aberto de menos 1 até mais infinito. Então, esta é a nossa solução. É assim como nós representamos, o valor, né, a nossa solução nas inequações quadráticas. Então, vamos trazer aulas práticas sobre essas inequações, essas equações, no próximo vídeo. Então, para quem gostou da aula, que se subscreva então no canal, ative o sino de notificações, comente, deixe o seu like, partilhe a aula e até o próximo vídeo.